Vamos entender de uma vez por todas o que é pintura de peso dentro do Blender e como que ele está ligado a Vertex Groups. Primeiro eu vou criar um modelo para servir de exemplo. Para a gente entender como que funciona a pintura de peso, primeiro a gente precisa entender o que é Vertex Groups. Vertex Group é o que o nome diz, grupos de vértices. Aqui a gente cria grupos e associa vértices a esse grupo. E esse grupo ele tem um peso associado a ele. Então, por exemplo, eu vou criar aqui grupo 1 e grupo 2. Perfeito. Com o Edge Painting, agora a gente pode associar vértices a esses grupos. Então, posso selecionar aqui o grupo 1 e começar a pintar quais vértices que eu quero que pertençam a este grupo. Por exemplo, vou utilizar essa ferramenta de gradiente e dizer ao Blender que essas vértices de baixo pertencem ao grupo 1 e essas vértices de cima pertencem ao grupo 2. Por enquanto, aqui não tem nada de rig, eu estou apenas associando vértices a grupos. Então, essas vértices aqui pertencem ao grupo 1, enquanto essas vértices daqui pertencem ao grupo 2. Eles têm diferença de cores para informar o nível de pertencimento que essa vértice tem no grupo. Então, aqui, quanto mais quente a cor, mais pertencente a esse grupo essa vértice é. Tem vértices que pertencem a mais de um grupo, igual, por exemplo, essas daqui do meio. Essa vértice em específico, ela tem um tom meio azulado nos dois grupos. Isso significa que ela está pertencente dentro desses dois grupos, certo? Então, o Vertex Group é basicamente isso. Não tem segredo, não tem mais nada. É puramente vértices que são pertencentes a um grupo. E cada vértice tem um nível de força dentro desse grupo. Beleza, então como que isso se associa a Weight Painting de rig? Quando a gente cria aqui um rig, para ele funcionar de forma que na hora que eu mexer aqui, ele mexa junto com o rig, ele precisa ter uma associação com este bone. E que associação que é essa? Através da pintura de peso. Mas a gente acabou de fazer a pintura de peso. E por que que não está funcionando? Bom, primeiro é porque a gente não especificou para o Blender que essa mesh aqui em específico ela está atrelada a algum rig. Para a gente fazer isso, a gente precisa adicionar aqui um modificador de armatura. E dizer ao Blender, olha, eu quero que você transforme de acordo com a transformação deste armatura. Passando rapidinho para avisar que agora eu tenho um servidor no Discord dedicado a Blender e 3D. Se você quer interagir mais, tirar dúvidas ou até ajudar outras pessoas, conto com sua presença para fazer o servidor crescer. Link na descrição. Eu tenho a pintura de peso estabelecida e já avisei ao Blender que ele precisa se transformar quando ele mexer a armatura. Tá, mas por que que não está mexendo? Para fazer isso, o rig e a mesh eles precisam de outra condição. Então, a primeira condição é a presença de um armature. A segunda condição é o bone, ele precisa saber qual vértice pertence a ele. Então, por exemplo, este bone aqui, ele não sabe qual vértice que pertence a ele. E para ele saber disso, a condição que ele precisa cumprir é ter o mesmo nome de um vertex group dentro do modelo. Então, por exemplo, este modelo aqui, eu criei grupo 1, grupo 2 e já associei pesos a ele. Então, se eu quero que este osso aqui transforme a parte de cima, eu preciso que este osso se chame grupo 2. Então, eu venho aqui, F2, grupo 2. E que este bone aqui tenha o mesmo nome do grupo que ele pertence. Então, eu venho aqui, grupo 1. Agora, olha o que acontece quando eu mexo o modelo. Então, o que que a gente entende com isso? O rig precisa acessar as informações de Vertex Group para saber quais vértices pertencem a ele. E para ele saber disso, ele precisa atender duas condições. A primeira é que este modelo ele tem um modificador de armature dizendo ao Blender, olha, eu preciso que eu transforme de acordo com a transformação deste armature. Essa é uma condição. Outra condição é que os bones tenham o mesmo nome dos grupos de vértices pertencentes a este modelo. Para o bone entender que essas vértices do grupo 1 pertencem ao bone grupo 1. Então, é puramente uma associação de nomes do bone com o nome de Vertex Group. Então, como que funciona esse processo de skinning em um personagem mais complexo? Eu teria que criar grupos de vértices para cada bone do modelo. Ali no exemplo que eu mostrei foi um exemplo mais simples, só tinha dois ossos. Mas quer dizer então que para um corpo inteiro eu tenho que vir aqui manualmente, um por um, todos os bones. Existe uma forma mais rápida, que é justamente aquele processo que geralmente
normalmente é passado nos vídeos de tutoriais, que é selecionar o modelo, selecionar o osso, Ctrl P, With Automatic Weights. O que acontece quando a gente clica aqui? Aqui ele vai automatizar tudo para a gente. O With Automatic Weights é um algoritmo em que o Blender ele vai criar todos os Vertex Groups já com os bones deformadores do modelo. O que a gente tem que entender é que este processo é um processo automatizado de um processo manual que teria que acontecer, né? Então, por exemplo, vou vir aqui, fazer o processo automático, o With Automatic Weights. Olha o que acontece, ele cria aqui para mim já o modificador de armature, com o armature já associado a ele, porque ele estava selecionado, e cria Vertex Groups com todos os bones que são os deformadores. Ele não só criou todos os Vertex Groups, como também nomeou eles com o mesmo nome dos bones que vão transformar este objeto. Então, dessa forma agora, quando a gente entra no Pose Mode, a gente consegue mexer o personagem por conta dessa associação de nomes que aquela opção de With Automatic Weights fez pra gente. Ele automatizou pra gente todo esse processo que no outro exemplo eu fiz de forma manual. Bom, e é isso. Eu espero que com esse vídeo tenha ajudado a descomplicar um pouco esse processo de aparentar um personagem a um rig e entender um pouco também o que é essa pintura de peso e como que ele se relaciona com Vertex Groups. Comenta aí o que você achou dessa dica e obrigado por assistir.